Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! É com muita alegria que nos encontramos hoje, dia 23 de novembro, neste sábado, 33ª semana do Tempo Comum. Estamos terminando ali a nossa semana, começando um final de semana em Deus, escutando a palavra, deixando que o Senhor transpasse o nosso coração, ruminando a palavra de Deus, vivendo esses passos tão importantes da nossa Lexio Divina. Então, por isso, nesse dia, você é convidado a se debruçar sobre essa palavra, a pedir ao Senhor a graça de que ela fale ao teu coração. Por isso, antes de Deus falar ao teu coração, você precisa ler, reler, meditar quantas vezes for necessário. Depois perguntar ao Senhor o que é que Ele quer te comunicar, fazer a sua oração, seu louvor, sua gratidão, sua ação de graças, esse momento íntimo que você deve ter com Jesus. Depois entrar nesse movimento da contemplação, escolher qual é o versículo que Deus quer falar, qual é a palavra que vai me transpassar, que eu vou lembrar, que eu vou ruminar ao longo de todo o dia. E por último, a resolução, os nossos passos concretos a serem tomados. O que é que eu vou viver a partir dessa palavra neste dia. Então, que você viva bem essa graça da Lexio Divina, que você também comunique a Lexio Divina aos teus irmãos, aos teus amigos, ou aquele bem distante de Deus, aquele que não tem mais esperança. Talvez a palavra de hoje é para essa pessoa. E ao escutar a palavra de Deus, ao meditá-la, ela também pode ser transpassada, pode ser uma palavra que ela estava precisando ser visitada da parte de Deus. Deixe o seu like no nosso vídeo. Se o nosso vídeo, cada like que você vai dando, vai se tornando cada vez mais, vai potencializando o nosso vídeo, vai se tornando mais ainda conhecida. E também você pode deixar no comentário dos vídeos aquilo que você quer fazer como partilha. Olha, eu quero partilhar hoje o que a liturgia, a Lexio Divina, ela falou ao meu coração. Isso é muito importante porque nos edifica uns aos outros, nos encoraja a continuar na missão e na evangelização. Eu quero fazer um convite a você que está nos acompanhando e você que é daqui do estado do Rio de Janeiro. Aqui na Casa de Retiro São Francisco de Sales está acontecendo o encontro da renovação carismática. Temos mais de 1000 pessoas se reunindo nesse final de semana. Então, rezemos por este encontro para que os nossos irmãos façam a experiência de serem renovados nesse amor ao Espírito Santo, mas também rezemos pelos missionários da Casa São Francisco que carregam, que se doam, que se ofertam, para que a evangelização também passe por meio de nós através dos acolhimentos. Então, hoje, a nossa casa vai estar acolhendo este evento da renovação carismática aqui do estado do Rio de Janeiro. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do livro do Apocalipse de São João. Disseram a mim, João, essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma, enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas. Vai vencê-las e matá-las, e os cadáveres das 2 testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitar-se-á e trocarão presentes, pois esses 2 profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus. Penetrou nos 2 profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os 2, subi para aqui. Eles subiram ao céu, na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando.
As duas testemunhas nessa leitura do livro do Apocalipse, ou melhor, ao longo de toda essa semana a gente vem meditando, né, com o livro do Apocalipse, que é um livro muito simbólico, que traz muitas mensagens que nós precisamos ter um entendimento, uma escuta de discernimento. Então, hoje nessa leitura vai falar de duas testemunhas que vão representar a missão profética em todos os tempos. Os profetas aqui, eles sofrem perseguições das forças do mal. Quando morrem, os inimigos se alegram, mas o Senhor os leva para o céu, mostrando que o mal não tem a última palavra. Então, neste dia, essa leitura vai nos ensinar a entender que diante de Deus não é o mal que vence. O mal não tem a última palavra. E mesmo aquele que carrega o mal no coração, o Senhor deseja levá-lo, né, para o céu, para junto dele. Então, neste dia, peçamos ao Senhor a graça de que o bem vença o mal, de que a bondade vença a maldade. E que, de fato, o Senhor nos dê a graça também de transformar o nosso coração, que muitas vezes carrega o mal, a maldade, e não carrega o bem e a bondade de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 143. Bendito seja o Senhor meu rochedo. Bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis, e salvais vosso servo Davi. O salmo de hoje nos faz recordar que o Senhor é o nosso rochedo e por isso nós precisamos bendizer e agradecer, né? Bendito seja o Senhor, meu rochedo. E o Senhor não é só a nossa rocha, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio, onde nós podemos, de fato, nos refugiarmos. Ele é a nossa consolação, Ele é a nossa vida. E o salmista de hoje vai fazer um salmo de ação de graça, né, de gratidão. Ele vai agradecer o Senhor porque Ele é aquele que adestra as mãos para a luta. O Senhor é o amor, é o refúgio, é o libertador, é a fortaleza, é o abrigo. O Senhor é o escudo em que nós podemos esperar. E aí ele faz um convite, um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos. Então esse convite a entrarmos nesse louvor, nessa gratidão do Senhor. O evangelho de hoje ele é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negaram a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher na ressurreição. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai ensinar que a ressurreição não é uma reprodução desta vida, mas sim na eternidade. Mas é uma realidade totalmente nova, com novas relações. Ele nos dá a certeza de que nosso Deus é o Deus da vida.
Então, que neste sábado, juntamente com a intercessão da Virgem Maria, peçamos ao Senhor a graça de reconhecer e, sobretudo, termos a certeza de que a nossa vida, ela não é aqui, irmãos, mas nós nos preparamos para a eternidade com o Senhor. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.